Olá, alunos, tudo bem? Galerinha do sétimo ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando. Hoje a gente vai falar do nosso capítulo do módulo 5, Termofísica, que mistura um pouquinho de tudo que a gente viu nos outros capítulos, tá? Essa parte é extremamente teórica. Na próxima aula a gente vai ver os cálculos do módulo anterior que a gente não viu ainda, porque eu só estava esperando que o professor de matemática tratasse do assunto com vocês envolvendo a matemática para a gente poder jogar para física. Então na semana que vem a gente retorna no primeiro módulo da apostila para poder falar de transformações de energia, de escalas termométricas, desculpa. Vamos falar sobre essa termofísica. Então, meus amores, como a gente estava conversando, a gente tem que saber a diferença entre temperatura e calor. Sabemos que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quando as moléculas estão muito agitadas, a temperatura é alta. Quando estão pouco agitadas, a temperatura é baixa, ok? Só que calor... Isso a gente falou na nossa primeira aula, onde estava diferenciando alguns conceitos que as pessoas erram muito. Porque cotidianamente as pessoas chegam pra gente e falam: ah, eu tô com tanto calor. E aí, falar isso tá equivocadamente, tá errado. Por que que tá? Porque na verdade a pessoa deveria falar assim: nossa, estou sentindo uma elevação de temperatura. Só que as pessoas não falam isso. Então elas preferem falar calor. Só que tá errado. Porque calor é o nome da troca, é o nome do processo. Calor é energia. Ou seja, há uma energia sendo produzida quando há essa transferência de temperatura de um corpo para o outro. Ok? E o que eu posso falar para vocês sobre energia, que tá até aqui? É a energia térmica, que é transferida de um corpo para o outro. Esse é o nome dessa energia. Então, calor é energia em trânsito do corpo mais quente para o mais frio. Mas que energia é essa? Energia térmica, ok? Então, vamos passar para o outro tópico da nossa apostila. Condutividade térmica e isolante térmico. Galera, é o seguinte, acompanhando a apostila, condutividade térmica, temos que o calor propaga-se apenas em meio material, dependendo do material para facilitar ou dificultar o fluxo de calor. Galera, é o seguinte, vamos imaginar que eu pego uma barra de ferro, coloco na boca do fogão, aí acendo o fogão. Depois de um tempo, se a gente perceber, a nossa mão vai estar queimando junto com a barra de ferro. Por quê? Porque essa barra, o ferro, é um ótimo condutor de calor. Ou seja, ele estando ali no meio do processo, ele consegue fazer essa ponte entre o fogo e a minha mão. Ou seja, ele está sendo um condutor, ele está sendo um material condutor, ele está conduzindo a temperatura alta para a minha mãozinha. Ou seja, a barra de ferro está fazendo o processo de calor ali, por meio de condução, que a gente vai ver mais pra frente, ok? Então há materiais que são ótimos condutores, assim como tem materiais que são péssimos. Como assim? O plástico. O plástico é um péssimo condutor. Aí a gente chama de isolante térmico. Toda vez que a gente tem um material que não facilita, um material que dificulta essa transferência de temperatura, então a gente chama esse material de isolante térmico. Então, quando facilita, a gente chama de condutor, e quando dificulta, a gente chama de isolante térmico. Aí na apostila eu coloquei alguns exemplos para vocês. Bons condutores são os metais. Já começa por aí. Qualquer tipo de metal, ótimo condutor de calor. Agora, isolante térmico, a gente tem a madeira, o plástico, o isopor, a lã. Perceberam já na vida de vocês aí que a gente, quando tá com frio e coloca o casaco de lã, a gente sente que a gente tá quentinho, a gente sente que tá bem, a gente sente que tá confortável. O que que acontece, gente? O casaco de lã, como a lã é um isolante, acaba dificultando que meu corpo perca a temperatura para o ambiente que tá frio. Como assim? Calor não é transferência do quente, do corpo que está com a temperatura mais elevada, para o que tem a temperatura baixa? Se a gente está aqui bem feliz, sem casaco, e está frio a beça no ambiente, o que a gente pode perceber? Que o nosso corpo, que está com a temperatura alta, acaba querendo trocar
temperatura com o ambiente que está mais frio. Então, para impedir isso, a gente bota um casaco. E aí eu citei a lã, porque a lã é um excelente isolante térmico. E então a lã tá ali para impedir que meu corpo, ok, perca a temperatura para o ambiente, ok? Então tá ali como isolante para impedir que essa troca ocorra, ok? Outra coisa que eu tenho a falar também sobre esse assunto. Mayara, por que quando a gente usa um termômetro, a gente tem que deixar o nosso sovaco um tempo? Galera, a gente precisa deixar o termômetro um tempo no nosso braço ou na boca, né? Tem termômetros que são bucais. Por quê? Porque a gente precisa que o termômetro entre em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura se iguale com a temperatura do nosso corpo, pra gente saber a temperatura, pô. Então eu deixo um tempinho, por exemplo, o termômetro começa na temperatura, uns já começam com a temperatura ambiente, os outros já começam do zerinho. Tá lá, vamos pôr um exemplo, meu termômetro tá zerado, beleza. A partir do momento que eu coloco no meu braço, não é rápido o processo, tipo assim, coloquei, já tirei, já vi. Não, precisa de um tempinho, justamente para o termômetro entrar na mesma temperatura que o corpo. Então, quando dois corpos fazem essa troca de temperatura e no final ficam com a mesma temperatura, a gente chama de equilíbrio térmico, ok? Vamos lá. Isso já responde algumas questões de vocês da apostila que eu vou indicar para vocês fazerem, tá? Vamos falar de como esse calor pode ser transmitido. Tem 3 formas de transmissão de calor. A primeira forma de transmissão de calor a gente chama de condução térmica. Gente, reparem que hoje eu não estou nem usando quadro, porque como é um conteúdo bem teórico, a gente vai conversando e tá tudo na apostila, tá? Eu tô acompanhando ela justamente para não pular nada. O que seria transmitir calor por condução? Você precisa de um elemento ali para fazer essa troca de calor. Lembra do exemplo que a gente acabou de falar da barra de ferro, o fogão e a minha mão? Quem está sendo o condutor? A barra de ferro, ok? Ou seja, está sendo a ponte para a troca de temperatura entre o fogão e a minha mão, ok? Então você fazer um processo de condução é você ter o condutor. Quem é o condutor? É quem vai fazer essa ponte para poder ocorrer a troca de temperatura, ok? Aí na apostila de vocês tem bonitinho, ó. Tem o fogo, tem a nossa barra e tem a mão. Exatamente, mais ou menos o exemplo que eu falei, ok? Então vamos lá. Próximo exemplo de transmissão de calor. Pode ocorrer por condução, como já falamos, agora radiação, também chamado de irradiação, tá? Em alguns exercícios. Como é isso, Mayara? É você trocar calor sem necessariamente você estar tocando o outro corpo. Como assim? Já perceberam que o sol consegue aquecer a gente, mas nem por isso eu tô grudada lá no sol? E como essa troca ocorre? Por meio de raios, ok? Aí a gente começa, raio VB, raio VA, vamos comprar protetor solar, enfim. Então, o sol consegue aquecer a gente por meio de raios solares. Então, você fazer esse aquecimento por meio de raios quer dizer que você está tratando de uma transmissão de calor por meio de irradiação, também chamado de radiação, tá? Outro exemplo clássico é do micro-ondas. Como é que a gente aquece a comida se não há fogo no forno micro-ondas? Justamente por causa de raios que ocorrem ali dentro do micro-ondas, onde consegue aquecer a comida, ok? Então vamos que vamos então para outro exemplo de transmissão. E último, né? O outro exemplo que eu tenho a falar com vocês é chamado de convecção, ok? Então são 3 tipos de transmissão de calor. Condução já foi, irradiação / radiação já foi. Agora a gente vai falar de convecção. Quais são os exemplos tradicionais da convecção e o que a gente tem que ter na cabeça para falar de convecção? É o seguinte, galera. Quando a gente trata de convecção, a gente tem que tratar que o ar frio ele é mais denso e o ar quente é mais leve, menos denso, é mais leve. Como assim, Mayara? Por que o ar-condicionado tem que ser instalado no teto? Justamente porque quando o ar frio
sai do ar-condicionado, por ele ser mais denso, entre aspas, mais pesado, o ar frio cai aqui para baixo, né, refresca a gente, enquanto o ar quente sobe. Então, convecção, a gente tem essa troca. O ar frio sempre desce e o ar quente sobe. Aí é resfriado. Aí o ar quente desce, já resfriado, então desce como ar frio, e vem o ar frio, sai de novo, vem ar quente. E essa troca a gente chama de convecção. Então o ar-condicionado tem que ser colocado lá em cima, porque o ar frio, por ser mais denso, ele cai e troca de lugar com o ar quente, que é resfriado pelo ar de novo, e cai, e assim vai indo, ok? Esse processo também ocorre na geladeira. Já perceberam que a parte, nas geladeiras mais antigas, a parte do congelador fica em cima e a parte dos alimentos que só são refrigerados ficam embaixo? Então, justamente por causa disso. A gente tem o ar frio se aglomerando fortemente lá no freezer, né? E a parte de baixo entra mais ar quente, até porque a gente abre mais a geladeira nos alimentos resfriados do que o freezer toda hora. Então toda hora tá entrando ar quente, tanto que nossa mãe fala, pô, não fica o tempo todo com a geladeira aberta. O ar quente vai entrando e pode estragar os alimentos. Ok? Então na geladeira também ocorre esse processo de convecção, essa troca do ar frio para o ar quente. O que eu tenho a falar de convecção, vocês têm que guardar no coração, é justamente isso. O ar frio, ele é um ar mais pesado, é um ar mais denso, ou seja, ele cai, e o ar quente, por ser mais leve, ele sobe. E aí vai fazendo essa troca. Enquanto o ar quente sobe, ele é resfriado, aí vai fazendo essa troquinha que a gente conversou, ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo assunto. Eu acho que nem tem próximo assunto, é só os exercícios mesmo, justamente. Eu quero fazer com vocês um exercício do treinando, que é o último exercício, é o exercício 3, tá? É o último exercício da apostila real. E aí ele tá falando assim, ele tá te dando uma situação do cotidiano, e aí ao lado tá falando de processo de transferência de calor, ou seja, aqueles 3, condução, irradiação / radiação ou convecção. Então vamos analisar juntos. Pessoas tomando sol na praia. Ué, essas pessoas estão tomando sol na praia, então eles estão sendo aquecidos. Mas estão sendo aquecidos por um condutor? Não, porque não está tendo uma ponte. Ninguém está tocando em uma ponta e na outra ponta do condutor e se aquecendo. Está sendo por causa da convecção, do ar quente e ar frio? Não. Então qual o processo que a gente pode definir aqui? As pessoas estão sendo aquecidas por meio de quê? Por meio dos raios solares. E qual o nome da transmissão de calor, da propagação de calor, da transferência de calor que a gente dá quando há raios? Irradiação. Então a resposta seria irradiação. Aquecimento de uma barra metálica quando a sua extremidade é colocada numa chama acesa. Vamos lá. A gente precisou colocar essa barra ali na chama acesa. Ou seja, o que está acontecendo ali? A gente precisou encostar ali a situação, a gente precisou encostar o material, tá? E aí a gente coloca o quê? A mão ali para poder também segurar a barra. E consequentemente a barra serviu de quê? De condutor. Então, qual a opção seria? Condução, tá? Resfriamento de alimentos no interior de uma geladeira. Conversamos. Qual o exemplo da geladeira que a gente falou? O ar quente entra, troca de lugar com o ar frio. Então, qual o processo que a gente pode chamar? Convecção. Pessoas aquecendo-se do lado de uma fogueira em uma noite fria. Olha só, esse exemplo também a gente fala de radiação. Por quê? Você está sendo aquecido ali pela fogueira, mas você não está tocando a fogueira. Senão você vai se queimar, você não está tocando o fogo da fogueira, você está à distância sendo aquecido. Então se você está à distância sendo aquecido, então se está à distância, meu filho, o processo está vindo por meio de raios. Ou seja, qual é o processo? Irradiação. Água sendo aquecida numa panela. Vamos lá. Água sendo aquecida por uma panela. O que acontece com a panela, galera? Eu botei água na panela, vamos dar uma analisada. A panela, ela tá ali, no fogão. E a gente bota um líquido ali na temperatura dele, ok? A parte de baixo da panela, que está em contato com o fogo, é a parte onde está mais quente.
E o líquido em cima, da parte de cima da panela, não está na mesma temperatura do que o líquido de baixo. Então o que acaba acontecendo? A troca. O líquido quente acaba subindo para a borda da panela e o líquido da borda da panela acaba descendo, até tudo ficar por igual, até tudo ficar aquecido. Então qual o nome dessa troca? Convecção, que a gente já conversou, ok? Um trilho de trem sendo aquecido e se dilatando. Sendo aquecido, um trilho de trem é aquecido por quem? Porque fica frequentemente exposto a raios solares. Então qual o nome desse processo? Irradiação, ok? Então conversamos um pouquinho sobre essa questão, ela é bem legal, ela é bem importante, porque dá uma resumida em tudo que a gente tratou, tá? A próxima questão que eu quero fazer com vocês é do exercício de fixação. O 1, o 2 a gente já conversou, mas podemos conversar de novo. Vamos lá. O que é preciso para que dois corpos troquem calor entre si? É preciso que eles tenham temperaturas diferentes. Só há o processo de calor quando o corpo tem temperatura diferente do outro. Porque se tiver temperatura igual, eles estão em equilíbrio, então não tem processo nenhum, ok? Então a primeira condição que a gente tem para ter troca de calor, ter troca de temperatura, é que os corpos tenham temperaturas diferentes inicialmente, ok? Para medir a temperatura de uma pessoa, devemos manter o termômetro em contato com ela durante um certo tempo. Por quê? Já conversamos, para o termômetro entrar em equilíbrio térmico com o corpo, ok? Vamos fazer agora, lá nos complementares, o exercício 2 e 3. Qual a principal forma de propagação de calor ocorrida na geladeira? Já sabemos, convecção, ok? 3. Por que devemos colocar os aquecedores na parte inferior e os aparelhos de ar-condicionado na parte superior? Aquecedor é o quê? Ar quente. Então, ar quente está embaixo, ok? Porque é menos denso. E o ar frio é o ar-condicionado, lá em cima, que ele é mais denso. Então, você pode responder aqui por causa da troca que há através da convecção. Ou seja, o ar frio, ele é mais denso, é mais pesado, então ele tem que estar lá em cima, ok? E o ar quente, como é mais leve, ele fica embaixo, ok? Para ocorrer essa troca. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a 4 no embalo. Um corpo A de 80 graus Celsius e outro B de 20 graus Celsius são colocados em contato, ok? Podemos afirmar o quê? Sabemos que a troca de calor é do corpo mais quente para o mais frio, então vamos lá. O corpo A perde temperatura para o B? Já respondi. Que o A ele acaba perdendo essa temperatura alta para o B, porque ele é o mais quente para o mais frio, ok? Então a resposta seria A, não tem nem o que eu falar, ok? Cuidado com, por exemplo, a C, que está falando assim, o bloco A perde calor para o bloco B. Calor é o nome do processo. O que os corpos perdem são temperaturas. O corpo não perde calor, calor é o nome da troca, tá? Então é isto. As outras questões eu vou deixar para vocês fazerem em casa e a gente comentar nos nossos plantões de dúvidas. Senão a gente vai fazer todas as questões e vocês não vão ter questões para treinar, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer dúvida pode chegar no plantão de dúvidas e conversar comigo, tá? Eu vou estar aberta para recebê-los. Semana que vem, como eu falei, vamos falar do módulo 1, que são as contas das escalas termométricas, transferências de temperatura, tá bom? E teremos o nosso próximo trabalho tratando desse assuntinho aqui e de dilatação, ok? Até a próxima, um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau!